Fala, fotógrafo fine art, chegou a hora de quebrar talvez a sua maior crença sobre o processo de vendas fine art. Então, já começa esse vídeo anotando isso que eu vou te falar. Vender não é um processo de convencimento. Vender se trata de um processo de condução, ok? De condução. Anota isso para já começar esse vídeo ligado. E já deixa aqui o seu joinha também. Se você quer entrar nesse nicho ou já atua com quadros fine art, também se inscreva no canal, porque isso contribui demais para a continuidade do trabalho e, claro, para a produção de todos os vídeos. Eu sou a Karina Bordalo, fotógrafa desde 2014 e também sou psicóloga. Atuo com desenvolvimento de pessoas há mais de 18 anos. Eu atuo com quadros fine art desde 2018 e venho transformando a vida de muitos clientes através da arte. A minha missão é te ensinar a vender os seus quadros fine art. Então, se você tem esse objetivo, fica aqui comigo e vamos desbravar juntos cada vez mais as vendas fine art. No vídeo de hoje eu vou trazer técnicas de persuasão que vão te mostrar que vender não é simplesmente convencer o cliente a comprar o seu quadro. Não se trata de uma guerra de braço onde o mais esperto se sobrepõe. Vender é conduzir as pessoas aos seus objetivos. Vender é realizar o sonho dos seus clientes de ter suas obras, através da persuasão. O processo de vendas é como percorrer um caminho, isso mesmo. É uma jornada que precisa ter intenção e propósito de ambos os lados. Uma jornada com início, meio, fim. E esse fim precisa ter um final feliz, tanto para você quanto para o seu cliente. Então, se você quer aumentar suas vendas ou até mesmo começar a vender os seus quadros, fica aqui comigo. Eu tenho um grande mantra que me guia na jornada junto aos meus clientes. Vender não é sobre convencer. Vender é conduzir o cliente a conquistar um objetivo, um sonho, uma grande transformação. Vender é agregar valor à vida das pessoas por meio dos quadros, da arte, do seu olhar fotógrafo, que é único, que é exclusivo. É sobre construir uma ponte que atrai as pessoas que têm uma dor ou um desejo até uma solução, que é o seu produto. Só que se essa ponte ainda não existe ou foi mal construída, se essa ponte não é forte, não é resistente, se ela demonstra instabilidade, o que vai acontecer? As pessoas não vão querer comprar de você. E como construir essa ponte de uma forma consistente? Existem diversas formas para fortalecer toda essa condução, que começa pelos seus objetivos enquanto empresa, enquanto marca, pelo seu propósito ao vender os seus quadros, pelos seus porquês, pelos seus diferenciais de valor, os diferenciais da sua marca que você vai construir e, claro, de técnicas específicas de persuasão. Mas, Karina, você mencionou que vender não é convencer, mas persuadir, o que é então? Persuasão é conduzir uma conversa de modo que o outro acompanhe o seu raciocínio. Persuadir é influenciar pessoas. Persuadir é educar, é oferecer informação e motivar as pessoas a tomarem uma decisão. E essas definições são bem diferentes de convencer, concorda? O termo convencer me transmite uma ideia de algo negativo, como se fosse uma guerra de braço em que um precisa ganhar e o outro precisa perder. E vender não é isso. Vender é uma relação ganha-ganha. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu vou te mostrar algumas técnicas que fizeram a diferença na minha jornada, onde você vai usar o poder da persuasão a seu favor para vender os seus quadros e ainda estimular o tão desejado sim. Essas técnicas vieram de teorias da psicologia e também dos ensinamentos do autor Robert Cialdini em As Armas da Persuasão. E, claro, na prática de mais de 9 anos na fotografia.
Todas as técnicas que eu ensino hoje vieram de diversas tentativas e erros, até os resultados que me fizeram crescer na minha atuação dentro da fotografia, em especial dentro da fotografia fine art. Eu vou falar sobre 6 técnicas de persuasão que vão te aproximar do tão esperado sim. 6 técnicas que aumentam bastante a chance de converter suas vendas. Preparado? Então vamos lá. A primeira técnica de persuasão que vai te fazer chegar mais perto do sim é descobrir os motivos que seu cliente busca o seu carro. De forma resumida, o seu cliente compra por 2 motivos principais. Primeiro, para se afastar de algum problema. E segundo, para se aproximar de um prazer. Dito isso, você precisa descobrir primeiramente quais são esses problemas e em seguida analisar quais são os reais desejos dos seus clientes. As pessoas gostam quando nós mergulhamos nos problemas dela. Então, isso se chama o quê? Empatia. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma cliente X, vamos dizer que o nome dela é Laís, ela me procurou para cobrir uma caixa de energia que fica ao lado do seu hall de entrada. E toda vez que ela chega em casa, ela buscava desviar o olhar daquela caixa enorme. O problema dela é um problema externo, a caixa que esteticamente vem me incomodando muito. E qual o prazer que ela quer se aproximar ao acabar com esse problema? O prazer estético de ser seduzida por uma arte que vai ser muito mais atrativa do que uma caixa de energia. Portanto, identifique esses 2 fatores, entenda-os. Foque em cada um deles de uma forma apartada. Solucione o problema e dessa forma conduza o seu cliente ao sim. A segunda técnica de persuasão para te fazer chegar ainda mais perto do sim é a reciprocidade. Ou seja, oferecer algo a alguém aumenta a chance dela retribuir com um sim a você. O poder da gratidão é muito potente. Vamos a um exemplo prático. Você vai a um restaurante com o seu marido ou com a sua esposa, enfim. E ao pedirem a conta no final do jantar, o garçom traz não apenas a conta, mas também 2 chocolates. E logo em seguida pergunta, posso incluir 10%? Qual a resposta você acha que o garçom terá? Com certeza que sim, né? Retribuir favores é uma norma social muito bem aceita. E como que eu, Karina, transfiro essa técnica para chegar mais perto do sim dos meus clientes? Eu invisto em elementos adicionais, elementos que vão surpreender o cliente. Por exemplo, eu ofereço uma visita técnica, né? Vocês sabem, eu já falei aqui algumas vezes que geralmente eu cobro a visita técnica quando ela acontece em uma cidade diferente à minha. E desconto esse valor do orçamento final da obra. Por outro lado, quando eu estou na cidade do meu cliente, eu ofereço a visita como um plus e não cobro o valor antecipado. Isso reforça um sentimento de gratidão por eu ir até o local e isso aumenta bastante, né, a chance de eu fechar a venda. De todas as muitas visitas que eu já fiz até hoje, apenas uma não converteu. As demais tiveram o sim como resultado. E a que não converteu é porque foi há poucos dias e ainda estamos na etapa de negociação. A terceira técnica de persuasão para te fazer chegar ainda mais perto do sim é a aprovação social. De acordo com o Robert Cialdini, 95% das pessoas costumam agir de acordo com o comportamento de outras pessoas. São imitadoras. E apenas 5% são iniciadoras. Desse modo, nós somos persuadidos a agir de acordo com o coletivo. Nós somos levados mais pelas ações dos outros. Ou seja, o que a maioria faz, de certa forma, nos influencia. Nós tendemos a observar que outras pessoas estão fazendo para tomar as nossas decisões. As atitudes das outras pessoas nos influenciam,
principalmente quando existe a incerteza sobre como agir em relação a alguma coisa. Portanto, a grande maioria das pessoas, elas são persuadidas a assumir o mesmo comportamento daquilo que vem sendo validado e aprovado publicamente. E como utilizar essa técnica para aumentar as suas conversões? Divulgue os seus depoimentos nas suas mídias sociais. Envie esses depoimentos para os seus clientes, coloque no seu portfólio, no seu site, em todos os meios que você utiliza. Não deixe de disseminar, todas essas informações. O que a maioria faz influencia bastante a grande maioria das pessoas. A quarta técnica de persuasão que vai te fazer chegar ainda mais perto do sim é o rapport. O rapport é um termo em francês que vem da psicologia e cria uma conexão, uma empatia com outra pessoa. Uma conexão para estabelecer um relacionamento mais próximo com seu cliente. E eu diria que o rapport, ele não é apenas uma ferramenta para construir relacionamentos, mas ele é a base para o nosso sucesso em vendas. Vocês já perceberam que nós confiamos mais nas pessoas que são parecidas conosco? A gente se conecta mais com elas, E eu sempre falo que quanto mais você se conectar com seus clientes, isso vai fazer a diferença nos seus resultados, nas suas vendas. Mas vamos entender um pouquinho mais do rapport. Nós tendemos a nos relacionar melhor com pessoas que se comportam da mesma forma que nós, que têm ideias semelhantes. E você pode utilizar isso de duas formas principais através do comportamento não verbal, espelhando o mesmo comportamento do seu cliente. Um exemplo, a mesma postura, a mesma forma de gesticular. Não significa que você vai virar uma sombra, percebe? Esse espelhamento ele precisa ser natural. Outra forma é através da fala, do tom de voz, da entonação, do ritmo. Busque seguir o mesmo ritmo do seu cliente, o mesmo tom de voz, o mesmo estilo de comunicação também. É através do rapport que você vai conquistar os seus clientes. Dessa forma, ele vai se identificar com você e isso, sem dúvida, aumenta bastante a chance de converter as suas vendas. A quinta técnica de persuasão para te fazer chegar ainda mais perto do sim é a autoridade, isso mesmo. O domínio que você demonstra, por exemplo, naquilo que você fala, no universo fine art, no universo da fotografia, e claro, no conhecimento que você demonstra no projeto do seu cliente. E para dominar todos esses fatores, você precisa de duas coisas: conhecimento e comunicação. Estude toda a técnica e transmita com confiança, com segurança. Perceba que tudo que você fala tem força e isso envolve o cliente. Faça conteúdos que ensinem, que instruam as pessoas, que gerem informação. O foco inicial não é a venda, acredita nisso. O foco inicial é agregar valor através do seu conhecimento. Saber se comunicar com segurança, com confiança também é muito importante. Não apenas durante o atendimento, mas na forma como você se apresenta de forma geral. Quem não é visto, não é lembrado. Portanto, conquiste a sua autoridade para gerar mais confiança e, claro, para vender mais. Agora, um ponto fundamental aqui. É importante enfatizar que as técnicas de persuasão, na área de vendas, são um caminho para o sim, mas não devem estar apenas na etapa de fechamento da venda. As técnicas de persuasão, elas precisam estar presentes desde o momento que você se prepara, que você prospecta, aborda e até o momento de fechamento e pós-venda. A persuasão é um elemento que precisa ser inerente a você, fotógrafo, e não fazer parte de apenas uma das etapas do atendimento. Portanto, o ponto aqui não é simplesmente aplicar as técnicas, mas incorporá-las à sua vida, à sua essência.
Bom, e para acompanhar mais os meus conteúdos, já me segue agora mesmo no Instagram, no perfil @soucarinabordal. É um perfil exclusivo para fotógrafos e lá eu compartilho com você de forma simultânea as minhas experiências. Minha experiência de venda, de atendimento e ainda te trago dicas exclusivas sobre todo o processo de vendas Fine Art. Então, me acompanha por lá e também, claro, já se inscreva aqui no canal. Até a próxima!